Fala, torcedor do Verdão, um excelente domingo para a torcida palmeirense, depois de uma goleada em cima do Flamengo, 3-0, torcedor. Fora o amasso, é sim uma goleada, viu? Palmeiras poderia ter vencido até por mais, mas é aquilo, o que importa é a vitória. O Verdão mostrou aí que tem todas as condições de conquistar mais um título de campeonato brasileiro, mostramos a nossa força, vencemos o Flamengo com bastante autoridade e agora, torcedor, é só alegria, viu? Vamos ganhar confiança e quem sabe emendar uma sequência de vitórias aí na temporada. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa! Vamos aos melhores momentos de um jogo, professor Celso Zelt, bastante esperado, importante, podia ter uma reviravolta no Brasileiro, o Flamengo podia, ainda com um jogo a menos, não passaria matematicamente, mas seria aquele, caso vencesse, com melhor aproveitamento. Começa muito forte o jogo, dominando, até que tem um episódio Carrascal que a gente vai ver já já, e aí o Palmeiras faz 3-0. Mas, como a gente tá vendo aí, os primeiros minutos foram 100% do Flamengo, que aliás chega a esse jogo atuando muito melhor que o Palmeiras nas últimas partidas. E aí, aos 20 minutos, o Carrascal é expulso pela terceira vez neste ano, e tem mais expulsões do que gols, 3 expulsões contra 2 gols, mais uma vez uma expulsão, na minha concepção, boba. Não se coloca o pé naquela altura da cabeça do adversário, naquele setor do campo. Você vê um lance perfeitamente dispensável, não precisava disso. Há quem diga que o árbitro foi muito rígido ao expulsar diretamente, mas o próprio Abel lembrou que numa final de Libertadores, num lance parecido, o Palmeiras não teve esta sorte do confronto contra o Flamengo. E dessa vez o árbitro resolveu, na minha concepção, acertadamente expulsar. Demorou um pouco. Esse é o primeiro chute do Palmeiras a gol, com um homem a mais, depois de 14 minutos da expulsão. Então nós estamos falando ali na altura dos 35 do primeiro tempo. E aí numa bela jogada, o que o Alan jogou hoje, para mim o melhor jogador em campo, o Alan do Palmeiras. Jogou muito. O Palmeiras abre o placar com o Flaco. Tem aí já um princípio de confusão, que o Flaco vai lá mexer na bandeirinha de escanteio do Flamengo, e vai ter uma encrenca ainda maior que o do Paulinho, que entrou, jogou pouco e bem, acaba fazendo o terceiro gol, pisa ali no escudo do Flamengo, ali vai ter um barulho maior. E aí o Flamengo é obrigado porque jogando em casa, com sua torcida, a continuar tentando o resultado. Volta para o segundo tempo com o Bruno Henrique, no lugar do Everton, que era o principal marcador. E por isso o Leonardo Jardim está ouvindo muito nessa noite. Por essa atitude dele, na minha concepção, bastante corajosa. Talvez ele tenha errado no jogador que tirou. E mesmo assim, eu acho que quem permanece em campo, Felipe, são todos jogadores experientes, com experiência suficiente para arcar com uma cobertura ali do meio-campo que não aconteceu. O Palmeiras faz 3 gols, poderia ter feito mais. O Palmeiras teve muito espaço inclusive para trabalhar a bola no chão, coisa que não acontece sempre nos jogos do Palmeiras. E no fim, como diria Galvão Bueno numa famosa narração, aí virou passeio. O Palmeiras poderia ter feito até mais. Foi uma vitória, com perdão da má palavra, a esta hora da madrugada, insofismável, de um time que alcança aquilo que o Abel queria. O Abel queria a certeza de virar o turno, até porque os dois terão problemas na última rodada do turno, não só com os convocados para a seleção. Sim. No caso do Palmeiras também hoje, muita gente suspensa. Carlos Miguel, por exemplo, não vai poder atuar, o Andreas também não vai poder atuar. Então foi muito interessante para o Palmeiras abrir essa vantagem. Aí o Rossi, na minha concepção, falha mais uma vez. Também. Faz a bola em cima dele, né? E não foi uma noite rubro-negra, foi uma noite alviverde. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Maracanã acionar o repórter Pedro Torre, trazendo os detalhes aqui no Sport Center. 3-0, na verdade um 0-3, né? Flamengo mandante, 0, Palmeiras 3. Pedro, o espaço é todo seu, seja bem-vindo, meu amigo.
Tudo bom, Felipe? Muito bom dia já, né? 00:38, repetindo o amigo Cícero Melo. Estamos aqui no Maracanã, palco desse grande confronto que houve hoje, e o Palmeiras deu um sapeca daqueles no Flamengo. 3-0 em pleno Maracanã, não vencia em Brasileiros o Flamengo desde 2017, eram 8 vitórias do Flamengo e 8 empates. Primeira vez que Abel Ferreira venceu o Flamengo no Maracanã, já houve confronto pela Copa do Brasil também, enfim, sai daqui com bons motivos para acreditar no título brasileiro, o Palmeiras. Um jogo, como você disse, que teve momentos distintos, até a expulsão do Carrascal, 20 minutos do primeiro tempo, tinha um tom, a torcida também apoiando muito em cima, o Flamengo criava chances, mas a partir daí a torcida deu uma murchada, claro, o Flamengo tentando controlar um pouco as ações, até que saiu o gol do Flaco Lopes no primeiro tempo, 1-0, tentou-se entender na arquibancada ali, dar apoio ao time ainda para o segundo tempo, mas aí depois o time muito exposto, né, com a saída do Everton Araújo e a entrada do Bruno Henrique, o Palmeiras aproveitou algumas possibilidades e a torcida do Palmeiras gritou bastante no espaço reservado com uma rede aqui no Maracanã, a reciprocidade do Luiz Eduardo Batista Bap, o presidente do Flamengo, que tinha prometido e tudo mais. Não é a primeira vez que a rede é usada não, tá? Mas contra o Palmeiras sim, foi uma novidade, porque existe rede lá no estádio palmeirense e agora existe rede também no Maracanã, aquela reciprocidade quase infantil, né? De lado a lado. Mas um jogo bastante pegado naquele sentido, muitas provocações, torcida buzinando no ouvido do Andreas Pereira mais uma vez, então ele vibrou bastante ali com os gols do Palmeiras. Na segunda etapa, em 2 falhas, 2 vacilos do Rossi, que vem numa sequência muito ruim, né, de falhas seguidas, o Palmeiras fez 3-0, o último gol no finalzinho da partida, quando tudo parecia já se encaminhar para o 2-0 mesmo. Paulinho, ele mesmo, fez 3-0 e aí ele pisou no escudo do Flamengo, pediu silêncio, a atuação dele parecida com o que aconteceu no Flamengo Atlético Mineiro em 2023, se eu não estou falhando a memória. Aí houve isso e aí de fato houve um sururu generalizado ali, aquele pega pra lá, pega pra cá, todo mundo tentando botar o dedo na cara um do outro. O Léo Ortiz ficou doido, foi pra cima do banco do Palmeiras, segurança entrando em ação, seguranças discutindo, enfim, aquele sururu danado, mas fechou a tampa, 3-0, Palmeiras abre 7 pontos na ponta do Campeonato Brasileiro, sorriso de orelha a orelha, e estivemos aqui, nossos profissionais espalhados pelo Maracanã. Estive na zona mista do Palmeiras, Andreas Pereira falou por lá, enfim, com aquele ar de alívio, felicidade, né? O Flamengo, a torcida provoca tanto o Andreas Pereira, ele conseguiu dar parte do troco, né? Hoje aqui no Maracanã, e tivemos também por outros lugares, a Jéssica acompanhando a coletiva do Abel, enfim, temos personagens deste Maracanã que foi mexido aqui neste sábado à noite. Só para confirmar, antes de chamar as sonoras aí, 67.251 pagantes, 71.205 presentes, uma renda de mais de 7.748.220 reais. Então, muita gente, Maracanã abarrotado hoje aqui neste sábado. Vamos agora ouvir, claro, esses personagens aqui do Maracanã. Agradeço acima de tudo a confiança dos nossos jogadores, porque acreditam naquilo que é o trabalho, mesmo em momentos difíceis. Uma equipa que já ganhou um título, está na disputa por mais 3, sabe que durante uma época competitiva vai ter altos e baixos e tem que se manter resiliente. Acho que foi isso que eu lhes disse a eles. Foi uma vitória justa. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos numa expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso. Eu acho que tu estás aqui no Palmeiras e que já me acompanhas há muito tempo, sabes que há um carinho, um respeito e uma admiração muito grande do treinador para a torcida. Entendo perfeitamente que a partir do momento em que um ou outro jogo não corra como nós queremos, que a cobrança exista. No Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança
vem. O mais difícil que tomei foi atravessar o Atlântico a vir treinar o Palmeiras. Depois de estar aqui é um gosto, é um privilégio, uma honra, e às vezes tens que aguentar estes trancos de estar 17 jogos sem perder e perdes um jogo e tem contestação e tens que aguentar, ser resiliente e continuar a seguir o teu caminho. Eu acho que o futebol brasileiro acaba por ser uma preparação a todos os níveis, com todos os contextos, de euforia, de desilusão, de tristeza, às vezes de algumas ofensas, bater no peito, segurar, limpar a cabeça, preparar a equipa, 2 dias, grande jogo aqui. A Palmeiras só tem uma saída, é ganhar. Sobre isso, a gente é muito filtrado, não chegou muita coisa pra gente. A gente sabe que o Abel é o nosso comandante, ele é o tipo Sir Alex Ferguson do Palmeiras, então todo mundo respeita ele, todo mundo sabe a importância que ele tem, e o que ele fez hoje mostrou de novo e sempre vem mostrando já faz muito tempo aqui. Ele tem toda a confiança de todo mundo e hoje outra vez ele mostrou. Taticamente a gente estava bem organizado, a gente conseguiu achar os espaços e os gols também, então eu acho que sobre isso aí essas coisas não chegam até a gente. A situação de expulsão foi uma situação que condicionou o jogo a todos os níveis, em termos de, mesmo a jogar com 10, eu acho que ainda tivemos algum volume muito superior ao adversário. O adversário a jogar com 11 só aproveitou o contra-ataque ou um elemento como aconteceu o gol, uma bola mais direta nas nossas costas. A questão do Carrascal é isto. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o Arte não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Um jogo que o Arte optou por um nível de agressividade alto, o Jorginho levou logo uma porrada aos 30 segundos e o Arte não disse nada, mandou jogar. O ano passado eu joguei com o Cruzeiro no Palmeiras. O Gomes fez uma entrada ao meio da perna de um jogador nosso, que isso foi visível, e foi cartão amarelo. Por isso eu não percebo os critérios. O que eu percebo é, contra o Flamengo é fácil tirar o cartão vermelho e dar. Isso é que eu entendo muito bem. Está então Leonardo Jardim a lamentar demais, falar bastante de arbitragem, mas fato é que tomou uma senhora pancada do Abel Ferreira, que enfim também tece os seus louros aí, também fica falando bastante ainda de Libertadores do ano passado, enfim. Parte a parte, ninguém esquece a arbitragem aqui no Maracanã. Fato é, 3-0, senhora pancada do Palmeiras, 7 pontos de distância. Na próxima semana, terça-feira, o Flamengo aqui no Maracanã encara o Cusco pela Libertadores, já está classificado, tranquilidade, 13 pontos, então pode buscar o primeiro lugar geral, e o Palmeiras ainda está enrolado em várias vias em volta aí com um negócio de classificação da Libertadores. Vai enfrentar o Júnior Barranquilla quinta-feira em casa. Então há compromissos ainda a cumprir, claro que há na próxima semana a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação, mas essa de meio de semana é a última que os times podem conseguir contar com jogadores que são convocados. No Flamengo, então, uma penca, né? Uruguaios, equatoriano, colombiano, enfim, vai perder muita gente o Leonardo Jardim, e agora vai ter que remar muito, porque mesmo que tenha um jogo a menos do que o Palmeiras, mesmo que diminua essa diferença, ainda ficaria em 4 pontos. Então o Flamengo se desgarrou do líder Palmeiras. O Palmeiras agradece, manda um beijo para todos os rubro-negros que estiveram aqui no Maracanã, e assim termina essa noite de sábado, Felipe. Show de bola, Pedro, trazendo as informações deste jogo. Flamengo 0, Palmeiras 3, e ele abordou com os personagens da partida a questão de arbitragem. Então a gente vai receber aqui no Sport Center a Renata Ruel para falar dos jogos, os lances capitais dessa partida.
Olá, meus amigos, vamos falar das polêmicas de Flamengo e Palmeiras? Carrascal atinge o rosto do Murilo com as travas da chuteira, colocando em risco a integridade física do adversário. Isso, pela regra, caracteriza, sim, jogo brusco grave e é cartão vermelho. Acertou o árbitro no campo de jogo. E no finalzinho do jogo ali, nós temos a confusão depois do terceiro gol do Palmeiras, onde o Paulinho sai colocando o dedo na boca, e isso também caracteriza uma provocação, é passível de cartão amarelo. O árbitro aplica o cartão amarelo pro Paulinho e também pro Léo Pereira e pro Wallace ali, que vão para cima, cria um certo clima, uma certa confusão generalizada, mas nós não temos uma conduta violenta nessa confusão, nenhuma agressão, então os cartões amarelos ficaram de bom tamanho. Foi uma boa arbitragem. Vamos lá, vou ouvir o professor, mas queria colocar também minha colher nesse tema aí do Paulinho. O Pedro descreveu a questão de escudo. Eu acho assim, se alguém vai lá e mexe no escudo do outro time, aí eu acho que passa do ponto. O que eu não consigo entender o amarelo também. Se o jogador faz conscientemente e aceita tomar o amarelo, é a mesma coisa que um jogador que tira a camisa, faz parte. O que eu não entendo é assim, um jogador pode ser submetido, e não foi o caso do Paulinho, que não jogou os 90 minutos, a 70 mil pessoas te vaiarem. E você fazer um gol e colocar o dedo no... O caso do Andrés hoje. Entendeu? O cara é zoado o jogo inteiro. Aí ele põe o dedo na boca, aí vira um quebra-pau. E aí o problema do quebra-pau é o cara colocar... Repito, eu acho que questão de escudo, se alguém passar do ponto, eu acho que aí é uma fronteira perigosa. Porque o torcedor espera que o seu jogador defenda o seu escudo também, a sua instituição. Agora, se é pelo gesto, eu não tô falando que eu acho isso legal. Eu só não acho que isso pode virar, se vira um quebra-pau de 20, 30, com banco, porque o cara respondeu uma torcida que apupou ele o jogo inteiro. Nada justifica essa reação, né? Essa reação é desmedida. A gente sabe que o Paulinho é reincidente, porque num jogo pelo Atlético Mineiro, ali ele pisa contra o Galo. Pelo Galo. Contra o Flamengo. Ali ele foi ostensivo, ali pisou no mesmo exatamente. Isso. Hoje ele ainda deu uma ali, mas os companheiros também perceberam que ele estava pisando, tanto que os companheiros tentam tirá-lo. Então, ele isso dá ali uma pisadinha, né? Agora, está nas determinações. Se tudo isso é considerado provocação, o árbitro tem que fazer o que fez. Sim, não, o árbitro foi perfeito. Aliás, o árbitro foi perfeito em tudo. Eu não entendi a teoria do técnico do Flamengo de que é fácil dar cartão vermelho para o Flamengo. Eu acho que poucas coisas são tão difíceis quanto deixar, e não é só porque é o Flamengo, que seja o Corinthians, o Boca Juniors, o Real Madrid, o Barcelona, numa tarde de gala, numa noite de gala como era hoje, num jogo difícil, um jogo decisivo de título, é muito difícil para o árbitro expulsar um jogador do Flamengo. Eu acho que o árbitro foi muito corajoso. Ele podia botar panos quentes, podia ter inventado um amarelo ali, e não foi o que ele fez. Sim. A Renata foi muito precisa. Ele mostra as travas da chuteira na altura da cabeça do adversário. Sem dúvida. Isso é vermelho direto. Então a confusão no final, claro, aí os ânimos já estavam acirrados de uma maneira, o Flamengo já não via perspectiva nenhuma nessa partida, era a cereja do bolo da grande atuação palmeirense, que eu acho também que o Jardim subestimou o Palmeiras quando disse, só aproveitou contra-ataques. O Palmeiras seria muito bobo se não tivesse aproveitado todo aquele espaço que o time dele deu. Ele devia perguntar ali para o time dele por que se deu tanto espaço. Porque, eu insisto, não é porque saiu o volante que isso não passa a ser função de mais alguém em campo. Tinha Paquetá, tinha Jorginho. Alguém tinha que conter aquele verdadeiro festival de espaços que o Palmeiras teve o tempo inteiro. Sim. Então acho que o Leonardo Jardim foi mal nessa, não sei qual será a nota dele na nossa bola de prata, mas muito provavelmente foi uma nota bem baixinha, porque o resultado passa por ele. Eu acho que ele é corajoso no intervalo ao colocar o Bruno Henrique, mas erra na estratégia ao deixar os espaços. E as demais substituições também, ao longo do segundo tempo, levaram a efeito nenhum. O Flamengo, infelizmente para o rubro-negro,
fez um péssimo segundo tempo de uma partida que parecia tão promissora antes da expulsão do Carrascal. A gente já inclusive vai falar de um outro jogo que tem um lance parecido, que é Grêmio e Santos. O Gabigol, em um dos gols, comemora fazendo o gesto, depois faz o seu gesto tradicional e não acontece nada, porque não tem essa coisa do escudo, mexer em bandeirinha. Isso realmente é complicado. Agora, se um atacante não puder fazer assim, não puder fazer assim ou assim, fica complicado. Um atacante ou um zagueiro? Por que não um zagueiro fazendo um gol? Acho que vai muito do nível de tensão também, né? Eu sei, mas o Grêmio e Santos menos tenso que esse jogo de hoje. Claro. Não, repito, o negócio de escudo é inaceitável. Chutar bandeirinha e tal, mas comemorar, enfim. Pra nós, eu acho também que campo de futebol tem escudo demais, sabe? Vê isso. Escudo da bandeirinha de escanteio, antigamente isso, uma bandeirinha. Neutra. Pra que ficar botando tanto isso, escudo também acho. Também acho. Boa, vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center para falar do jogo do São Paulo, hein? Fala, torcedor do Verdão, domingo muito legal para a torcida palmeirense, depois de amassar o Flamengo com bastante autoridade, em plena casa deles, né? Quer dizer, essa casa aí, o Maracanã, não é deles na verdade, né? É da prefeitura. Então vencemos fora de casa o Flamengo por 3-0 com bastante autoridade, merecemos a vitória. Logicamente, a expulsão do jogador do Flamengo facilitou um pouquinho as coisas, mas o Palmeiras, torcedor, teve muito mérito nessa vitória sim, viu? Estão querendo tirar os méritos do Palmeiras. Palmeiras soube jogar, Palmeiras soube contra-atacar, na verdade, jogou muito bem, todas as peças do Palmeiras muito bem encaixadas ali no campo, né? Palmeiras principalmente dominou o meio de campo, uma belíssima partida do Marlon Freitas, excelente contratação do Verdão, tenho certeza que ele vai fazer história com a camisa do Verdão, viu? Um grande jogador, ajudou demais o meio campo do Palmeiras a dominar aquele setor. No vídeo passado eu tinha falado que o meio de campo seria o fator crucial para o Palmeiras conseguir essa grande vitória. Eu só não imaginei que ia ser 3-0, torcedor, porque o Palmeiras não estava vindo de uma grande sequência, estava devendo um pouquinho de futebol, a torcida estava pegando no pé do Abel Ferreira, alguns ali mais drasticamente falando, né? Mas eu entendo, porque o Palmeiras é um time muito grande, um time que tem todas as condições de vencer e desempenhar muito bem também no futebol, mas é aquilo, torcedor, agora vamos ganhar confiança, ganhar moral para o restante da temporada, vamos pensar no nosso próximo compromisso, que já vai ser no meio de semana, um jogo importantíssimo pela Libertadores, onde vamos encarar o Júnior de Barranquilla dentro da nossa casa. Precisamos da vitória para nos classificarmos para a próxima fase da Libertadores, que é o torneio queridinho da torcida palmeirense, mas a torcida do Palmeiras também gosta do Campeonato Brasileiro. Nosso título está muito bem encaminhado. Logicamente, vamos com os pés no chão, como é o lema do Palmeiras, bastante humildade. Agora abrimos uma certa vantagem com relação ao segundo colocado, que é o próprio Flamengo. Estamos ali com 38 pontos, eles estão com 31. Eles têm um jogo a menos ali na tabela, né? Parece que vão enfrentar o Mirassol no Maracanã. O Mirassol que está melhorando na tabela do campeonato. Então, eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim para o Flamengo, viu? Quem sabe se eles empatarem, o Verdão aí já continua mantendo uma grande distância na liderança. Mas é isso aí, torcedor. Parabéns para os jogadores do Palmeiras, parabéns para a diretoria, parabéns aí para o Abel Ferreira. Eu tenho certeza que o Verdão agora vai embalar na temporada. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.